Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora para mais um plantão online. Vamos comentar aqui, com foco no item C, uma questão do vestibular da Unicamp de 2012, que inicialmente traz um texto do Euclides da Cunha e posteriormente pergunta o seguinte: no texto, as caatingas são apresentadas como aliadas do sertanejo. Essa vegetação está associada e aí a gente tem 4 opções para serem analisadas. O item A vai falar de locais onde a evapotranspiração potencial é maior que a evapotranspiração real durante praticamente todo o ano, gerando grande déficit hídrico, o que resulta em uma vegetação espinhenta e sem folhas na maior parte do ano. Bom, o que essa questão está dizendo é que, na verdade, na região de predominância da caatinga, a capacidade do ambiente de retirar água desse local é bastante elevada, inclusive é superior à quantidade de água disponível. Isso porque a evapotranspiração potencial é a capacidade de remoção de água e a evapotranspiração real vai ser a quantidade de água que efetivamente vai ser evapotranspirada. Isso é, a quantidade de água que o ambiente ou local vão realmente perder por meio da evaporação e também da transpiração. Bom, isso é exatamente o que ocorre nessas regiões de clima semiárido, tal como é a região de predominância da caatinga, e realmente a vegetação vai ter essas características, como por exemplo a presença de espinhos e o fato da vegetação perder boa parte das suas folhas na maior parte do ano, tudo bem? Por conta disso, o item A vai estar realmente correto e é o nosso gabarito. E por que o item C está incorreto? Bom, o item C vai dizer que a vegetação da caatinga está associada a locais secos durante 6 meses por ano, o que permite a presença da vegetação com folhas durante a maior parte do ano, embora todas as folhas caiam no período de seca. Bom, primeiramente, dizer que essa região é seca 6 meses no ano acaba sendo uma afirmação relativamente imprecisa. É verdade que o período de estiagem, ou seja, de menor incidência de chuvas, acaba se concentrando ao longo de mais ou menos 6 meses de fato, mas a gente deve observar 2 pontos principais. O primeiro é que as chuvas são irregulares na região de ocorrência da caatinga, ou seja, na região de clima semiárido, de predominância de clima semiárido. E o segundo ponto é que, em função do déficit hídrico, ou seja, o fato da evapotranspiração potencial ser maior que a evapotranspiração real, a região vai acabar se mantendo seca durante a maior parte do ano, mesmo nos períodos de maior incidência de chuvas. Aliás, mesmo os meses mais chuvosos não costumam ultrapassar 100 milímetros de chuva, o que é pouca coisa, especialmente comparado a outras regiões do Brasil. Além disso, em função do déficit hídrico que a gente estava comentando, é comum que boa parte das espécies arbóreas e arbustivas que compõem a caatinga fiquem sem folhas boa parte do ano. Em muitos casos, na verdade, na maior parte do ano, acabem ficando sem folhas. Por fim, é muito genérico falar que todas as folhas caem, como essa alternativa está colocando. Na verdade, a caatinga é o nome de um bioma que congrega uma flora muito rica, com mais de 4.000 espécies catalogadas. É irreal e muito exagerado falar que todas as folhas caiam no período de seca. Essa é uma tendência geral para a maioria das espécies, principalmente arbóreas e arbustivas, mas é muito exagerado falar que todas as folhas de todas as espécies que compõem a caatinga caiam, tal como dá a entender o item C. Ou seja, o item C é muito genérico e apresenta algumas imprecisões, embora alguns elementos gerais estejam razoavelmente corretos. Já o item A apresenta a alternativa mais precisa e que retrata melhor a realidade do bioma da caatinga e por isso é o nosso gabarito. Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com a sua dúvida e até mais!